que tem que querer, né? Você não pode chegar com a me apontar, olha, eu vou fazer um procedimento estético no Senhor, não é desse jeito que funciona. Aí, essa relação com o consumidor é a manutenção. Eu entendo que elas colocaram aí empatia, altruísmo e educação em saúde, que é um processo continuado. A pessoa, por se sentir bem, se mantém atuante. Sim, tá certo, não tá errado, parabéns às meninas, mas é sempre bom especificar mais essa questão da relação com o consumidor, principalmente na questão do produto, ainda mais no caso que ela tem tanto o consumidor que vai fazer a ação de forma voluntária, quanto o próprio indivíduo que vai sofrer essa ação. E é um processo muito complicado. Hoje em dia o pessoal tem um pessoal bem chato lidando com isso, etc. Mas é realmente uma excelente ideia. Parabéns às meninas. Eu só quero que vocês desçam agora, por favor. Só mais uma coisinha. Os canais estão certinhos, perfeito, e os recursos principais também. E dentro dessa questão de estrutura de custos, dentro dessa questão de vocês conseguirem arrumar o material, que vocês iam colocar também essa parte de estrutura de custos, estruturando como é que eu vou receber isso em tal data, em tal meta e etc. Aí, tipo assim, eu estou usando o exemplo delas porque o último é excelente para me explicar essa questão aqui para vocês entenderem. Mas é isso. Parabéns aos meninos, um excelente projeto também, todo mundo, parabéns. Acho interessante que casou um pouco com quando eu for dar palestra de liderança, um dos princípios de você fazer um processo é que você tem identificação com esse processo, com esse propósito desse projeto. E as meninas, pelo que eu conheço delas aqui, elas têm identificação. Então, ficou muito bom também esse ponto, etc. Então, você sempre tenta fazer algo que é a sua cara, que você gosta. Isso vai te ajudar a não sofrer ou a não surtar quando o problema acontecer. E é isso, e eu vou aproveitar aqui rapidinho, só para falar para vocês. Agora tem outra, essa daqui é um pouquinho menor, mas ela tem duas dinâmicas. Ela é interessante, até mais um pouco legal de aprender do que essa, porque essa tem aquele negócio do Sócrates de autoconhecimento, e é sempre legal o autoconhecimento. Aí vocês querem 5 minutos de descanso para eu começar outra, começando às 18 horas, ou vocês querem que eu continue direto agora? Gente, a maior parte do pessoal está votando pelo continua. Eu não tenho problema. O pessoal que está pedindo para descansar tem alguma urgência, algo que não possa que eu continue, algum fator assim? O Edumbar é problemático. O pessoal que quiser beber água, negociar, enquanto eu coloco outros lá, eu vou demorar um pouco. Então vai lá, bebe água e rapidinho que eu já vou lançar aqui. Então, vão lá vocês, o pessoal que está querendo, e até o pessoal que não está querendo, mas se quiser adiantar, pegar um copo d'água, etc., que eu vou colocar outro slide aqui. Podem ir lá. Mais aqui uns 2 minutinhos. Até lançar o slide aqui demora. Galerinha, tá todo mundo conseguindo ver? Sim.
Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Só um minuto. Peraí que eu estou errando o track. Achei. Então, galerinha, eu vou começar. Essa é a segunda capacitação sobre liderança e as novas perspectivas. Vai funcionar mais ou menos o seguinte: eu vou dar uma capacitação exclusiva sobre liderança e depois eu vou dar uma metodologia também de criação de projetos, mais relacionada à questão de, como é que eu posso explicar, de criatividade, de busca de uma nova situação, de uma nova vantagem que casa com o BMC muito bem. Eu já vi que alguns de vocês têm talento para pegar perspectivas novas para determinadas situações. Aí, enquanto eu vou falando sobre liderança, eu vou acabar tocando no assunto dos comitês, que, inclusive, eu estou vendo que a maioria de vocês aqui é trainee, isso é essencial, e etc., apesar da falta de membros oficiais da IF ser ruim, muito ruim. Os trainees estão aqui, etc. Para vocês que vão entrar na IFMSA, isso é essencial, inclusive, para vocês definirem o seu futuro, de certa forma. O que vocês vão fazer aqui, para onde vocês vão chegar mais bem encaminhado nessa capacitação. Aí a capacitação liderança e novas perspectivas, apresentação desnecessária. Primeiramente, eu vou começar sobre os tipos de liderança. Eu vou explicar 7 tipos de liderança. Existem vários tipos de liderança além desses 7 tipos, só que eles são tradicionalmente misturas dos tipos. Então, não tem necessidade de eu focar nisso aqui. Vai ser o mesmo esquema, eu vou basicamente explicando, fazendo alguma referência para vocês entenderem, e no final falar o livro de onde eu extraí. Liderança autocrática, como o próprio nome já diz, o que é uma autocracia? É um domínio de uma pessoa só, ou de um partido, ou de uma situação. É uma ditadura. Colocaram aqui a bandeira da Coreia do Norte para representar muito bem o que é uma autocracia. Então, o líder autocrático, a liderança autocrática, é aquela liderança, eu mando, você obedece. Obviamente, essa liderança ela é ruim. Ela é ruim tanto, principalmente para quem está suportando essa situação, mas ela também pode ser ruim para o líder, porque numa situação em que não é um Estado, em que o líder não tem mandaninhas, uma liderança autocrática pode centralizar muitas das funções nesta pessoa. Então, essa pessoa fica esgotada e não consegue trabalhar direito. Fora que, muitas vezes, uma pessoa que sofre com o processo de liderança autocrática, você tem uma pessoa extremamente talentosa, só que essa pessoa é cortada, porque o que vale é a opinião linda e soberana do líder, que muitas vezes não é a melhor opção nessa situação. Então, a liderança autocrática, eu não posso utilizar o termo liderança ruim, mas ela não é uma liderança ideal, ela não é uma liderança boa, ela é uma liderança que pode até funcionar em algumas situações, mas é uma liderança que a gente não deve usar, sobretudo na IF. A liderança democrática, como aqui tem a imagem da deusa Atena, né, a patrona de Atenas, que foi onde surgiu o modelo de democracia, que nada tem a ver com o modelo democrático nosso hoje. O pessoal fica falando democracia dos antigos, mas nunca leu a ortodoxia de Platão, então não sabe que a democracia grega não tinha nada a ver com a democracia nossa. Eles devem revirar no túmulo quando a gente fala que copiou a ideia democrática grega. Mas tá. Aí a liderança democrática, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. É uma liderança em que o líder vai pedindo apoio ou pedindo aprovação do pessoal. Acontece muito na IF. A pessoa tem algum negócio, eu vou fazer isso. E pergunta, gente, eu posso fazer isso? O que é que vocês acham? É uma liderança que tem características boas, muito boas, evita os problemas da liderança autocrática em algumas situações, só que em outras situações ela pode tanto cortar uma minoria que tem uma opinião muito interessante, uma pessoa que tem uma opinião muito interessante, mas que a maioria foi contra ela, que pode estar errado, muitas vezes a maioria pode estar errado, acontece. Como ela também é muito travada, em muitas situações você tem que esperar todo mundo responder. Se tiver uma pessoa não comprometida, travou o processo todinho. Então, a liderança que tem vantagens e desvantagens, como as lideranças que eu falei agora. A liderança libertária, que em alguns casos é chamada de liberal, mas eu gosto de utilizar o termo libertária, que é o termo que os americanos usam, é uma liderança descentralizada, completamente descentralizada. Isso aqui é a bandeira de Gartner, é a bandeira do libertarianismo. Ela é basicamente o seguinte: existe um líder, esse líder não tem poder, tá? Ele é um consultivo, ele pode coordenar uma ação, etc., mas ela é descentralizada. Ela lembra um pouco aquele esquema que eu falei, só que ela tem alguns problemas que eu já vou lidar. Ela tem algumas vantagens, obviamente, né? Então, tipo assim, as pessoas se autogerenciam, então os grupos em questão se autogerenciam e eles criam. Isso é uma vantagem porque se for um grupo extremamente competente, esse é o problema. O grupo tem que ser extremamente competente, tem que ser um grupo que todas as pessoas, uma grande parte das pessoas, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta muito bem definida e saiba se organizar.
Se for um grupo que ninguém quer nada, o líder tenta aplicar a liderança libertária, o projeto não vai sair do lugar, porque ele é uma forma de liderança em que o indivíduo atribui, o líder ele atribui funções àquela pessoa em questão, que não é o líder, né, o seguidor dele, digamos assim, e essa pessoa resolve um problema de acordo com a situação. Então, se eu tenho uma equipe lá de 40 engenheiros de Harvard, eu atribuo para 5 a função, 6 para outra, e eu faço uma liderança libertária, é provável que funcione. Agora, se eu aplico para pessoas que não querem nada, o projeto não vai funcionar, ele vai acabar, ele vai ter muito problema. Já a liderança autocrática, que é o oposto da libertária, né? Ambos são opostos, o projeto sempre sai com a cara do líder. Se for um líder muito competente, um Carlos Magno da era moderna, pode ser que seja algo bom. Agora, se o líder não conseguir lidar e etc., esse projeto vai ficar ruim. Aí existe a liderança paternalista, que é o que está acontecendo na IF nesse exato momento. Pelas denúncias que eu recebi dentro da IF. O que está acontecendo? Tem uma pessoa mais ativa que pega a liderança e um grupo de pessoas que acaba fazendo o negócio. Aí essa pessoa divide as situações e pega uma função grande e deixa funções menores para as pessoas, ou então pega funções equivalentes. As pessoas que se propuseram a pegar essas funções não cumprem essas funções. Elas demoram a fazer e etc. Ou então diz que não tem capacidade, enrola aquele processo. Aí a liderança paternalista, que é de todas a pior, esse líder tem que ir lá pegar, bebê, deixa eu te explicar como é que faz. FISA. Explica. É uma liderança que o líder fica em cima. Para o líder, essa liderança é a pior, porque ele vai surtar. Ele não vai conseguir aguentar. Ele vai ter problemas, ele vai saturar. O projeto vai ficar uma merda e não vai dar certo. Então, é a pior liderança que existe. E é a que eu recebi a denúncia que está acontecendo. E muitas vezes, apesar, alguns líderes podem ter características paternalistas e se eles têm, eles devem tirar essas características, mas se caso está acontecendo pelos membros, a situação é a questão do crime e castigo que eu já falei, ou então o cara largar para lá e criar outra equipe nesse projeto e expurgar. Algumas equipes, gente, elas não vão dar certo, não importa o quanto esforço você dê. Se essa equipe não dá certo, larga e cria outra. Se você encontrou o problema, você retira o problema e vai para outra. A liderança técnica, que é por exemplo, o que está acontecendo aqui, eu estou liderando vocês porque eu tenho uma técnica, um aprendizado na questão que vocês não têm. Então, eu estou liderando vocês nesse processo porque eu tenho conhecimento que estou perpassando a vocês. Acontece muito na medicina. Tradicionalmente, o líder de um bloco cirúrgico, etc., é o melhor cirurgião, é o mais dotado de técnica, e etc. É a liderança técnica. A liderança carismática, eu coloquei a fotinha desse cara aqui, ó, eu não sei se a setinha está apontando certinho para vocês, é Gustavo de Vasa, primeiro rei da Suécia, rei Gustav da Suécia, primeiro rei da Suécia moderna, né? Claro, a Suécia já teve reis vikings anteriores. Esse cara aqui, ele é uma referência de um indivíduo dotado dos 3 tipos de carisma. Eu não vou especificar dentro dessa questão, mas a liderança carismática é uma das lideranças mais interessantes, uma das melhores que tem, uma das mais raras. Em 1520, a Suécia fazia parte da União de Kalmar, ou seja, estava unificada ao rei da Dinamarca e ao rei da Noruega, que também era o rei da Dinamarca. Ou seja, esse cara mandava praticamente na Escandinávia todinha. Esse cara liderou uma revolução dos nobres suecos chamada Riksenfighten, não sei pronunciar exatamente, ou Riksenkrigen, que criou o Estado moderno da Suécia. Ele conseguiu ser amado pela aristocracia, conseguiu ser amado pelo povo, conseguiu ser amado pelo chefe da igreja luterana, que ele foi o primeiro rei luterano da Suécia, conseguiu ser amado por todo mundo. Ele conseguia fazer com que os homens lutassem por ele, com que a população lutasse. Ele pegou um estado que ficou 200 anos sendo um estado satélite da Dinamarca e entregou como uma das maiores potências do mundo na época, que ia se tornar o grande leão do norte, estabelecendo um império até os russos destruírem ele mais uns 300 anos depois. Esse é o exemplo de liderança carismática. A gente tem outros, Alexandre o Grande, etc. A liderança motivadora, ou esse cara aqui é o Patton, um general norte-americano da Segunda Guerra Mundial, é basicamente o cara que te motiva. O carismático, ele é um líder motivador melhorado. Mas o líder motivador é aquele cara que te motiva, aquele cara, é o técnico do time de futebol. É o cara que fala, nossa, corre, meu amigo, você consegue, você é capaz, você é isso, você é aquilo, você é bom, e etc. E ele vai te motivando para você ir mais à frente. Aquele cara que você se sente, que quando você encontra com ele, você se sente, nossa, eu consigo, eu sou o bom, e etc. Então, essa é a liderança motivadora. Ele é um excelente líder motivador porque ele era excepcional em mandar soldados para a morte, extremamente motivados pelos Estados Unidos. Então, esse é um líder motivador. Aí, eu vou fazer a dinâmica. Eu acho que eu acelerei a fala, eu peço perdão.
Basicamente é o seguinte: essa primeira dinâmica é uma dinâmica individual, bem mais rápida de fazer. Eu vou dar uns 7 minutinhos, acho que tá bom. Você vai pegar uma folha, ou Google Docs, né? A gente está na era da modernidade, você vai se auto-questionar. O que para você é um líder ideal? O que seria a liderança ideal? Qual o subtipo dessas lideranças que eu falei é o mais próximo do ideal? Aí você vai se perguntar: eu tenho perfil de líder? Caso não, você quer ter um perfil de líder? Qual deles é o seu perfil? Qual deles você acha que é o tipo de perfil? E qual tipo de perfil você gostaria de ter? Tá? Aí eu vou sortear algumas pessoas para falar aqui na frente. Depois eu vou perguntar para pessoas que conhecem essa pessoa que tipo de líder ela é, para ver se ela tem o autoconhecimento de si mesma. Que é uma questão interessante, porque às vezes você acha que é um tipo de líder, mas na verdade você é outro. Entenderam a dinâmica? Vou até sair aqui do slide para ver se vocês entenderam. Vocês entenderam a dinâmica? Então, vocês já podem começar. Eu vou deixar aí no slide para vocês irem ver. Beleza, Larissa, qual a sua dúvida? Gil, minha internet caiu bem na hora que você estava explicando. Aí eu entrei aqui agora. Tem como você repetir o finalzinho para Sem mim? problema, Que é para pegar uma foto e tal. sem problemas. Aí você vai fazer esses passos aí de saber, ver se você é um tipo de líder e etc. Aí eu vou sortear, deixar algumas pessoas falarem que tipo de líder elas são, e depois eu vou perguntar, ela vai indicar uma pessoa próxima, algumas pessoas próximas, e vou perguntar que tipo de líder ela é. Que ela vai comparar a autoimagem que ela tem de si mesma como líder, se ela é líder ou se ela não é líder, e depois ela vai ela vai ela vai comparar, né? Tipo assim, eu sou esse tipo de líder, eu sou outro tipo de líder, e vai ter essa noção. Entendeu? Perfeito. Nada, Samara. O primeiro, o loirinho, é o Gustavo de Vassa, da foto, e o outro é o Peyton abaixo dele. Dezoito e 12 eu começo, viu, gente? Podem seguindo com calma aí.
Outro exemplo de liderança carismática, quem foi que fez a pergunta, só não desapareceu aqui para mim. Ana Luísa, acho que é irmã de Bernardo, não é? O primo de Bernardo, alguma coisa. Outro exemplo de liderança carismática, a gente tem vários, mas eu tradicionalmente eu gosto de citar de liderança carismática. De certa forma, a gente tem Otto von Bismarck, que era um exemplo de líder carismático, apesar de que ele também era técnico, mas é um exemplo de líder carismático. Teria também Alexandre o Grande, que nem eu já citei, e o próprio Crasso, que era um exemplo de líder extremamente carismático. Júlio César, também é outro exemplo. Na história romana tem vários. O próprio Artorias, que foi o cara que inspirou a lenda do rei Arthur, só que esse realmente existiu, foi um soldado romano que liderou os celtas de Gales contra a invasão anglo-saxônica, era um exemplo de líder carismático também. Os romanos tinham alguma coisa com carisma. Tradicionalmente, eles têm muito líderes carismáticos. Saladino é outro exemplo. O rival dele, Ricardo Coração de Leão, Frederico Barbarossa, também eram. Só que esses dois eram da Idade Média. Thaís, imagina que a liderança paternalista faz um paralelo muito bom com a medicina paternalista, só que piorado, de certa forma. A liderança paternalista é aquele líder que, por uma equipe ser ruim, ou pelo próprio caráter, tipo assim, situação dele, jeito de ser dele, ele tende a pegar funções demais, ele se torna um paizão, aqueles pais bem bestas de filme norte-americano, que faz tudo pela equipe. Então, tipo assim, a pessoa tem que fazer um processo simples, um formulário. Ele vai lá e fica em cima da pessoa para ela fazer o formulário, praticamente faz o formulário todinho. O marketing, vai lá e faz o marketing todinho, fica em cima, ensinando, pegando a mão da pessoa e fazendo ela fazer os negócios. Esse é o tipo de liderança. É uma liderança esgotativa. Você quer saber a diferença entre o líder democrático e o líder carismático? Ana Cecília. Tá. O líder democrático, voltar. O líder democrático, ele é o líder que vai perguntar para a sua equipe cada passo, dizendo assim, é um líder que vai dar voz para todo mundo em certa escala. Então, tipo assim, eu vou fazer essa arte, eu fiz essa arte, eu vou lá e pergunto, gente, o que vocês acham dessa arte? Aí ele vai lá e o pessoal fala, nossa, gostamos, odiamos, muda isso, muda aquilo. Então, ele vai perguntando para cada um. Ele pergunta, ele passa a função, você faz isso? Quem faz isso? Quem faz aquilo? A pessoa, eu, etc. Ele tradicionalmente não atribui funções. Ele espera, ele pergunta a pessoa e se a pessoa quiser, ela pega. Basicamente é isso. Aí tem um problema, que as pessoas muito folgadas numa liderança democrática podem se dar muito bem. Porque elas realmente se negam, falam que não pode, etc. E acaba aceitando. Agora, o líder carismático, ele é muito melhor do que o democrático, porque pelo carisma dele, ele motiva a pessoa a fazer aquilo, entendeu? Ele nem precisa perguntar, você vai fazer isso? Ele motiva, por meio do jeito de ser, da capacidade dele, a pessoa vai lá e faz. A pessoa pode até ter um jeito de ser, ela altera durante aquele processo ali, para dar seguimento. Ele fala, você faz isso? Por meio de negócio, a pessoa se sente capaz, porque ele também é um líder motivador, só que melhorado, conforme eu falei, e a pessoa vai lá e faz. Basicamente é essa a diferença. O líder democrático, ele pergunta se a pessoa faz aquilo e ouve a opinião daquela maioria. O líder carismático, ele melhora o jeito de toda a equipe para trabalhar. Entendeu a diferença? Você pode me falar a diferença? A minha dúvida é de Débora. Espera aí, deixa eu pegar aqui com a próxima dúvida. Qual é a diferença do carismático e do motivador? Como eu falei, eles estão muito próximos, só que o motivador é um líder melhor do que o carismático é um líder melhor do que o motivador. O líder motivador, ele tem um dos carismas, que é a capacidade da pessoa de induzir alguém a fazer aquilo, de motivar.
de introduzir nessa pessoa o pensamento de que ela é capaz. Entende? Basicamente é o seguinte, você se acha incapaz de fazer uma coisa, um procedimento cirúrgico, e você tem um líder que tem como objetivo... você tem um líder de bloco cirúrgico que sabe fazer aquilo. Ele te ensina a cirurgia, e ao te ensinar a fazer a cirurgia, ele te motiva a melhorar nessa capacidade, nessa habilidade, te indica que você é capaz de fazer isso, e você vai lá e consegue fazer. Entendeu? O líder carismático não, em vez de ele só ter um carisma, ele tem 3. Ele tem um carisma, inclusive, de te convencer a fazer as coisas que ele quer. O líder motivador não, se você não quiser fazer aquilo lá que ele está querendo que você faça, ele não vai conseguir te motivar a fazer. Mas se é algo que você acha que você não consegue, ele pode te motivar a fazer esse algo que você acha que não consegue. É só beber um copo d'água, se você não entendeu, quando eu voltar eu te explico de novo. Gente, só lembrar que tá tudo sendo gravado, tá? A gente vai colocar no canal depois. Pra quem quiser assistir de novo, vou mandar pra alguém. Liderança... tipo isso, Mirna. Só que a liderança libertária não é que o líder não tem poder. É que, diferente da autocracia, ele não tem um poder total. O poder dele é subdividido entre as várias pessoas. Então, é um líder em que as equipes menores, né, as partes das equipes, ou então as pessoas, elas têm um poder de autogerenciamento. E com isso, eles vão precisar ter um propósito, uma meta bem estabelecida, conforme a Mina já falou muito bem, para alcançar essa questão. Então, é algo que a responsabilidade é como se fosse dividida e descentralizada para conseguir participar disso, entende? Ele não pega tudo para si. Ele passa um pouco, uma parte significativa, uma boa parte, para os membros em questão. Entendeu? É como se a gente fizesse fazendo um paralelo político com a federação dos Estados Unidos. Federação de verdade. Os Estados Unidos, o poder fica... Os estados têm direitos, entendeu? Tipo assim, o poder não está na autoridade central lá em Washington, o poder está dividido entre os estados. Então, se a Geórgia acha que isso é bom para ela, ela vai lá e faz algo dela, entendeu? Basicamente é isso. É diferente de um estado unitário que tende a ser mais autocrático. O líder carismático não costuma ser autoritário. Olha, não necessariamente um líder carismático vai ser autoritário, mas pode ser que ele seja. Mas a questão é que quando ele é um líder que o carisma dele ultrapassa a autocracia que ele exerce, fica muito melhor. É como se ele fosse aquele líder tão carismático que ele convence as pessoas, mesmo ele sendo autocrático, e elas acham que elas não estão sofrendo por um processo de autocracia. Mas não é obrigatório um líder carismático ser autocrático. Inclusive, não existe relação direta. Você não precisa ter um para ser o outro. Mas ele pode ter características de autocracia. Adolf Hitler, ele era um líder carismático. Inevitavelmente, ele era um líder carismático, infelizmente. E ele era um autocrata. Ele tinha características de líder autocrata e de líder carismático. Mas o carisma dele se sobrepõe à autocracia. Gente, eu posso encerrar? Já passou um pouquinho, de uns 8 minutos do tempo dado para a dinâmica, ou vocês querem continuar mais um pouquinho? Pode? Ótimo. Então, galerinha, agora vem a outra parte. Eu vejo que vocês gostaram mais dessa parte de liderança. É interessante essa dinâmicazinha. Aí, são 29 pessoas. Eu vou
citar algumas pessoas para elas falarem o que elas entenderem e responderem essa dinâmica. Vou começar com a Débora, eu acho que é a Laís, que foi a última a responder. Depois, inclusive, se as meninas quiserem dizer para mais pessoas participarem, etc., fiquem à vontade. Começa você, Débora. Acho que o dela caiu. Pode ser então a Samara. Ela tinha caído, pede de novo para ela Tá. falar. Oi, Débora, pode começar por você o seu exercício aí. O que você entendeu agora da dinâmica individual, a resposta desses autoquestionamentos, e você indique pessoas que estão nessa capacitação que você já tenha trabalhado para ver se elas aceitam ou não esse perfil, se elas encaixam e etc. Sou eu mesmo? Tem mais Débora aqui? É a Mas é Laís. você mesmo, pode falar. Então, eu acho que um líder ideal, ele vai se encaixar muito nessa questão do carismático e do motivador, que, como você disse, vai estar bem interligado os dois. Então, acho que é uma pessoa que motiva, uma pessoa que incentiva os participantes a serem proativos, a buscarem melhorar cada dia e fazer o melhor para poder ajudar a equipe. E, além disso, eu acho que ele tem que, de alguma forma, integrar a equipe para que todos possam trabalhar melhor. E a partir do momento que as pessoas se conhecem, elas têm um vínculo, elas conseguem ajudar umas às outras de uma forma mais efetiva. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um perfil de líder, infelizmente, dos que você falou aí, não acho que seja um dos melhores. Eu acho que eu sou paternalista e democrática. Eu acho que a pessoa que mais pode falar aqui é Mirna, que ela é minha colega, tem também Samuel, Larissa, mas eles não convivem muito comigo. E o líder que eu gostaria de ser é esse carismático e motivador também. Perfeito, Débora, obrigado. Mirna, ela te convocou. Aí agora você pode ver se você concorda com a opinião que ela tem de si mesma e falar e responder a sua mesma sobre essa questão e depois indicar o pessoal que você quer que confirme ou não. Então, boa noite de novo, pessoal. Sobre Débora, assim, eu tenho um convívio até bastante próximo com Débora, porque a gente mora juntas. Mas eu não eu considero que ela é uma líder democrática, o que é positivo em algumas situações, e paternalista em outras, o que também, em alguns casos, é, foi necessário. Mas eu considero uma líder boa, mas é um aspecto de motivação, eu acho que ainda precisa melhorar, mas todos nós, né? Claro. Um líder ideal para mim é aquele que deixa claro o propósito e as metas que devem ser atingidas em determinado projeto, precisa ter boa habilidade de comunicação para evitar conflitos com a equipe e passar bem a ideia, e é essencial que seja motivador e consiga delegar as funções dos demais membros, claro que valorizando os potenciais de cada indivíduo. Para mim, o líder ideal é o líder carismático, e o que eu sou, né? Eu acho que depende da equipe que eu estou. Na maioria das vezes, é uma liderança democrática, quando eu tenho uma boa equipe de trabalho. Mas o que não é positivo, quando minha equipe não me colabora comigo, acaba sendo uma liderança paternalista e raramente uma liderança motivadora. Gostaria de ser uma líder carismática e, dependendo da equipe, até uma líder libertária, né? E uma pessoa que me conhece, né, pode ser Samuel, pode falar sobre isso, se quiser. Só uma coisa, gente. O líder paternalista, o democrático, eles podem ser boas lideranças em determinadas situações, mas tradicionalmente a liderança, sobretudo a paternalista, é a que mais esgota o líder e que mais tem problema para ele trabalhar. Aí é sempre bom entender que tradicionalmente, da mesma forma que não existe a liderança perfeita, ideal, também não existe a liderança completamente não ideal, né? Completamente errada. Samuel, agora é sua vez. Boa noite. Peraí, deixa eu desligar o áudio. Pronto, acho que agora a microfonia cortou. Então, boa noite. Então, com relação à Mirna,
Eu concordo com ela. Eu acredito que sim, eu já participei de alguns trabalhos com ela, de grupo tutorial com ela. Concordo sim que ela, na medida do possível, tenta ser uma líder democrática. Eu nunca presenciei esse aspecto dela de ser paternalista, né? Eu acho que eu tive essa sorte, porque sempre que a gente estava junto, a gente trabalhou bem com a equipe. Então, sempre eu percebi que ela sempre estava realmente dar voz a todos os envolvidos e seguir a opinião de todos. Com relação a mim, eu acredito que um líder ideal é um líder democrático e é o que eu tento ser. Não sei, nem sempre eu consigo. Eu acho que bem parecido com Mirna, quando eu tenho uma equipe assim, uma equipe às vezes mais preguiçosa, sabe? A que não colabora tanto, não está tão interessada, geralmente eu tento assumir todas as funções. E às vezes eu até passo a tentar impor um pouco algumas das funções para algumas pessoas, né? Mas é só nessas situações pontuais. E eu não me orgulho disso. Eu gostaria de mudar isso em mim. E no caso, se eu tenho um perfil de líder, eu acredito que não, porque eu me considero uma pessoa relativamente tímida. Inclusive, foi uma das razões para eu tentar no FMSA foi aprender a liderar melhor, aprender a me relacionar melhor, me comunicar melhor, falar melhor. E o tipo de líder que eu gostaria de ser seria, como eu falei, o líder democrático, né, que se comunica bem, que escuta todos e segue a opinião da maioria. Eu acho que a gente vive uma democracia e luta tanto para protegê-la, né? É porque realmente ela é muito boa. É isso. Aí eu tenho que indicar mais uma pessoa? Exatamente. Te conheço. Se não conhecer ninguém, aí a gente pergunta para alguém, ou então abre para uma. Eu vou começar a sortear algumas pessoas agora para falar aqui, etc. Eu acho que meus colegas que estavam aqui já falaram, foi Mirna e Débora, então acho que não tem mais ninguém a contar. Beleza, então vou sortear a pessoa, só um minuto, ou alguém que se oferece para falar. Você quer falar, Larissa? Pode falar. Tem a Larissa. A Larissa é minha colega. Então, Sam, eu acho que ele, apesar dele ter falado que ele não tem esse perfil de líder, eu acho que sim. Eu acho que ele procura sim ouvir as pessoas. Eu sou do mesmo G que ele, né? Então eu vejo que ele é muito proativo, que é muito bom. Então ele procura ouvir, sempre faz sua parte com muita antecedência, delega funções. E eu acho que o que talvez é algo que todos nós, né, e que ele precisaria melhorar também, e eu vejo isso em mim, é essa questão de motivação, né, de muitas vezes não pegar todas as funções para si, e a gente conseguir delegar melhor essas funções. Eu acho que seria isso, mas eu acho ele um excelente colega, né, trabalhar com ele é muito bom, e eu acho que ele tem sim um perfil de líder. Agora, sobre mim, primeiro, um líder ideal para mim, eu acredito que seria um líder carismático, assim como as meninas disseram, e também libertário. Eu acho que eu tenho um perfil de líder democrático e às vezes paternalista também, o que me sobrecarrega muitas vezes e me esgota. Então, eu acho que, nesse sentido, saber melhor delegar as funções e conseguir motivar as pessoas para que elas façam as suas funções seria algo muito positivo para mim. Então, por isso que eu acredito que seria a liderança ideal, porque é aquela liderança que eu vejo que é mais colaborativa, né? Mas eu acho que um bom líder, ele precisa também ser empático, então tem situações que fogem do nosso controle, então a gente tem que saber ouvir, tem que se comunicar bem também, e tem que saber delegar funções para que ele não fique sobrecarregado. Aí eu acho que é isso. E para falar sobre mim, eu acho que Ana Luísa Capuchino, que é minha colega. Então, sobre Larissa, eu concordo com o que ela falou. Ela tem um perfil de líder e também é democrática e muitas das vezes paternalista. Acho que tem muito disso aqui, né? A maioria das pessoas falaram que são assim. E ela, apesar de ser democrática e paternalista, eu acho que são algumas situações que forçam que a gente seja assim, né?
Mas eu acredito que ela seja uma ótima líder, né? Pelo que eu convivo com ela, mas tem situações que às vezes forçam que a pessoa seja assim. Ela faz as coisas sempre que a função é dada a ela, ela faz sempre com antecedência, tudo muito bem feito. Sobre mim. Para mim, um líder ideal seria alguém que motiva os indivíduos a fazerem suas atividades, também que consegue convencê-los, compartilha informações, respeita as pessoas e também que não impõe o que deve ser feito. Então, acho que o que mais aproxima seria esse líder carismático, né? Eu tenho um perfil de líder, acho que eu não tenho um perfil de líder, mas algumas situações me forçam a ser líder, a ter esse perfil de líder, e que muitas vezes é democrático e paternalista também, muitas das vezes. Sobrecarrega, né? Muitas vezes as pessoas não fazem suas partes, então acaba tendo que ser assim. Mas não me considero como tendo um perfil de líder. E eu gostaria de ser um líder carismático, né? Motivador também, porque tendo esse carisma e conseguindo motivar as pessoas, acho que nunca vai sobrecarregar as pessoas. E acho que uma pessoa que saberia falar de mim seria a Larissa, só que ela já falou. Então. Então, se você quiser, eu sorteio a próxima pessoa. Tá bom, pode sortear. Já está dando quase o tempo, tem mais 4 minutos para essa dinâmica. Eu vou selecionar 3 pessoas. Alguém se habilita a ser a primeira? Não, vou fazer o sorteio. Unidunite. Pessoa, cara da coordenação, então vou pedir para de baixo, Kátia. Kátia Vicente Silveira. Oi, estão me ouvindo? Oi? Sim, Kátia. Tá ouvindo? Sim. Então, o tipo de líder que eu acho que eu sou, que eu... Peraí, deixa eu ver a pergunta aqui. Isso, líder ideal para você. O ideal que eu acho é um carismático motivador. O carismático porque ele vai inspirar, ele vai ser uma inspiração para os outros membros do grupo, e o motivador por ele motivar esse grupo a executar suas funções. No meu caso, eu acredito que eu sou um pouco democrática, e isso atrapalha porque, enquanto não tiver aprovação de todo mundo, as coisas não andam, e acho que isso é um ponto negativo, porque atrasa o projeto, atrasa as coisas, e paternalista, porque quando a gente pega um grupo, que nem foi falado aqui, quando a gente pega um grupo que as pessoas não são muito ativos, você acaba pegando as funções. Quando você começa a pegar as funções, a pessoa já não fazia, aí que ela não vai fazer, e você se sobrecarrega. E acaba que você faz tudo. Então, eu acho muito, muito ruim ter essa parte da paternalista. Gostaria de mudar. E eu acho que eu tenho um perfil de líder, sim. Já respondi todos, eu acho. Gostaria de ser o líder carismático e motivador. Perfeito. Aí, gente, eu acho que já deu também. Eu só vou selecionar mais 2 pessoas aqui que eu tinha falado. Vocês podem ser bem dinâmicas, que foram as pessoas que perguntou. Thaís Stephanie e Ana Cecília. Aí vocês decidem quem quer falar primeiro e etc. Tá, você quer começar? Pode falar, Ana, eu falo por último. Então tá. O que é um líder ideal para você? Então, eu coloquei assim, que um líder, para mim, ideal seria aquele que tem uma responsabilidade de coordenar um determinado grupo, seja empresa ou qualquer outra situação, e ele vai conseguir ter um olhar amplo sobre esse grupo, as demandas desse grupo, e tendo essa responsabilidade, ele vai conseguir conciliar as opiniões desse grupo. Ele não é autoritário, mas ele é um líder firme naquilo que é o propósito do grupo, até para ele incentivar esse grupo. Eu acredito que estaria mais próximo, né, do líder carismático. Isso aí, mais próximo do carismático. Se eu tenho perfil de líder, eu acreditava que não, mas no decorrer da minha vida eu tive essa necessidade de ser líder. Então, inicialmente eu fui um pouco paternalista, depois eu percebi que não é a forma mais adequada, e eu percebi isso muito na liderança. Você precisa ter um olhar para o seu grupo, você vai precisar amadurecer o seu olhar, inclusive, para o seu grupo, até porque senão você afasta as pessoas.
do líder paternalista, eu fui um pouco democrática, e acredito que, se eu não tiver um cuidado, eu acabo sendo democrática, querendo que as opiniões de todos prevaleçam, porque às vezes a gente quer isso, né? Que todas as pessoas tenham as suas opiniões, sejam escutadas, mas isso nem sempre é positivo, inclusive para o ideal do grupo, da empresa, do movimento, etc. E aí, hoje, eu sou mais próxima de um líder carismático. E eu percebi que esse é o líder que permite, inclusive, as pessoas, igual você falou muito bem, o líder carismático, ele consegue, com a vontade dele, incentivar as pessoas, ele conquista as pessoas. Então, as pessoas, elas começam a se desenvolver por elas mesmas, não porque você está obrigando elas a fazer, mas porque elas estão sendo incentivadas a fazer, por uma firmeza sua naquele propósito da empresa, do grupo, etc. E o líder que eu acho, né, que eu gostaria de ser, que eu, assim, quero continuar me aperfeiçoando, seria o líder carismático. E uma pessoa que poderia falar de mim é Dunbar. Eu concordo com o que Ceci falou sobre ela ser carismática, mas eu acredito que ainda tem os resquícios de uma liderança democrática. E é isso mesmo, eu concordo com a avaliação dela. Então, um líder ideal para mim, né, seria a liderança, pela liderança carismática e também democrática, onde vai se estabelecer as sugestões, as opiniões, né, vai respeitar a opinião de cada um, em busca das soluções para aquele projeto, aquele evento que se pretende fazer, e também o líder é responsável por delegar as funções, por dividir as tarefas e também estabelecer prazos para serem feitos, né, dentro desses prazos, porque eu acho muito importante isso, senão foge totalmente do controle. Então, assim, o líder ideal, ele deve recrutar essas pessoas, né, em prol desse objetivo comum, dividir essas tarefas e extrair o máximo a produtividade das pessoas. Ele deve ter essa iniciativa, mas eu penso também que a partir do momento que você divide essas tarefas, a pessoa em que foi delegada essa tarefa, ela deve ter a iniciativa dentro dessa tarefa. E isso é muito difícil, às vezes foge do controle do próprio líder, né, de fazer com que essa pessoa faça. Mas que nem você disse, a gente deve ter um pouco desse carisma, ser um pouco motivador para que as pessoas possam realizar suas tarefas e as suas funções, para que não sobrecarregue o próprio líder, né? Eu acredito que eu não tenho um perfil de líder, mas eu tive que adquirir essa característica ao longo da gestão da IF. Eu era um tipo de pessoa bastante, vou dizer, submissa, porque era me delegada a função e eu procurava fazer de imediato, dentro dos prazos, etc. Mas dentro da IF eu encontrei pessoas que não tinham também esse perfil, então eu tive que adquirir esse perfil, e eu acredito que o meu tipo de liderança é finalista. Então, assim, quando uma pessoa não faz, eu vou lá e tento fazer dentro do prazo, né, para ainda estabelecer esse prazo. E eu acho que é isso. Eu gostaria mesmo de ser o líder carismático, para abdicar um pouco dessa liderança paternalista, porque tem me esgotado bastante ultimamente. Perfeito, gente. Aí eu vou encerrar por agora, porque já consumiu um período grande de tempo e a gente tem um horário para terminar, que é 19h05, mais ou menos, 19h10. Eu vou dar um início, só um minuto. Idade atual, todo mundo está conseguindo me ouvir bem, né? Aí, gostei muito das respostas de todos que participaram, parabéns. No que tange a liderança ideal, essa pergunta é meio que uma pegadinha, porque não existe uma liderança ideal no sentido de liderança perfeita. Nunca vai existir um líder perfeito. A sua forma de liderar, em algum momento ali vai dar um problema, ele vai ter que mudar. Até por isso, o líder mais próximo do ideal é uma liderança chamada liderança do tipo adaptativa, que é a liderança do camaleão, de certa forma, que é aquele indivíduo que, a depender do perfil e etc., ele pega características de vários tipos de liderança e cria uma liderança mais eficiente para a situação. Aí essas questões aqui da liderança, esse Rancharan que eu falei na outra capacitação que eu ia falar, vou falar dele mais agora. Aí tem esses dois livros aqui, que é Pepe Lane de liderança e a essência do líder, que são bons livros sobre essa questão dos tipos de liderança, liderança ideal e diferente. E o que diferencia um grande líder de um líder comum, que ainda tem essa diferença existente.
Aí as características atemporais da liderança, nesse livro aqui, Liderança nos Tempos da Economia Incerta, né, das incertezas econômicas, o que são características atemporais? São características que, há 100 mil anos atrás e há 202 milhões de anos lá na frente, são características boas para um líder. Um líder deve ter, para ele ser um líder bom, um líder eficiente, um líder capaz. Que é a capacidade de inspirar os outros, que está presente tanto na motivadora quanto na liderança carismática. Ele não pode ser obsoleto, ele tem que ser um líder que está sempre acompanhado, sempre atualizado naquilo que ele trabalha. Então, uma característica da liderança técnica é um líder que vai saber verificar as tendências externas e vai saber como trabalhar. Também uma característica da liderança técnica e da liderança carismática, de certa forma. O líder que faz com que sua gente, sua equipe cresça, que é uma característica do líder libertário e do líder carismático, que ele permite com que o pessoal trabalhe, evolua e aprenda com seus próprios erros, além de inspirá-los a fazer isso. E tem uma linha de sucessão que um líder autocrata tradicionalmente não tem, ou se tem, ele anula a linha de sucessão para não ter gente que compete no poder com ele, e, por exemplo, um líder libertário teria uma linha de sucessão clara, e etc. Um líder carismático também. Então, basicamente, a liderança ideal é a mistura de várias lideranças, formando uma liderança mais adaptada. Só que, infelizmente, na prática, saindo do campo das ideias, ela não existe. Aí, a estratégia do Oceano Azul, né, a estratégia de metodologia do Oceano Azul, que basicamente é o seguinte: existem dois tipos de oceano. Um oceano vermelho, cheio de sangue dos competidores, cheio de tubarões. Esse é o livro que dá origem a essa estratégia. E um oceano azul. O que é o oceano azul? É o oceano que não foi explorado, é o oceano que não tem concorrência. É o oceano daquela ideia que ninguém teve, ou se teve, não foi explorar. É, por exemplo, a década de 70 da informática. Quando os PCs, né, estavam evoluindo daquele mastodonte, que era o Colossus lá da Segunda Guerra Mundial, e estava começando a diminuir de tamanho para hoje em dia ser minúsculo, né? Já tem micro PCs que é do tamanho de um chip, mas ir diminuindo e entrando na casa das pessoas. O pessoal que viu esse mercado, que viu essa opção de mercado, Steve Jobs, o Bill Gates, etc., eles ficaram bilionários. A Google, que viu o mercado da internet a partir dos anos 90, mecanismo de busca, ficou multibilionária. A Amazon, que criou um mercado de livros, ficou bilionária. E como é que isso aqui vai ser aplicado para cá? Lembrando que a metodologia do Oceano Azul é um método difícil, porque não é fácil encontrar um oceano não explorado. Se fosse fácil, a gente teria milhões de bilionários aí existentes. Não, é extremamente difícil encontrar um mercado não explorado. Em algumas situações, a pessoa vai ter que criar o mercado. Elon Musk está criando um mercado de viagens espaciais. Mas o que isso aqui se aplica a uma instituição que não tem objetivo de lucrar, que nem a IF? Ela se aplica de uma forma simples. Uma das reclamações que eu também recebi é que o pessoal está fazendo um projeto muito igual, sempre aquele mesmo modelo de projeto. Ok, existem alguns produtos que precisam criar uma dinastia e serem repetidos, porque são projetos que todo ano o pessoal vai. Mas em algumas situações é interessante explorar novos parâmetros, novas ideias, que nem alguns de vocês fizeram aqui muito bem no Canvas, para fazer isso. Então, a estratégia do Oceano Azul é o seguinte: você tem que criar uma estratégia para esse mercado novo baseada em fatos e dados concretos e dados. Vocês têm que fazer uma pesquisa. Você tem que unir diferenciação e baixo custo. No nosso caso de baixo custo não é tão essencial. Tem que criar um projeto, um espaço inexplorado. No nosso campo é na saúde, algo que não foi explorado pelas EFMSAs na sua realidade local. Ou boas oportunidades, boas situações podem sair daí, e você faz o passo a passo dessa questão. Aí existem 6 fronteiras que vocês devem fazer dessa estratégia. Quer ver os setores alternativos, né? Ver os grupos estratégicos dentro desses setores alternativos. Um setor alternativo, questão da saúde mental em acadêmicos de medicina. Quais são os grupos estratégicos? Psiquiatras, psicólogos e etc. Tem uma cadeia de comprador, no nosso caso, vocês vão substituir cadeia de comprador por cadeia de alunos que aceitariam participar de um projeto e podem pagar algum valor financeiro por este projeto, ok? Tem também a questão de ofertar produtos e serviços complementares. Por exemplo, no projeto da Larissa, ela explorou um campo interessante, que é o projeto de melhora curricular. Você pode oferecer aquela base inicial ali de aprender a fazer um TCC e depois aprender a atualizar o curricular com uma oferta complementar sequencial.
qual que é o apelo funcional e emocional dos compradores? No projeto da Malu e das meninas, né, da Pastoral, ali tem um apelo funcional e emocional incrível. A questão das populações em risco, que danifica toda a estrutura urbana, é ruim isso existir. Mostra que o Estado é ineficiente, inatamente ineficiente. O Estado é incompetente, pega 60% de imposto, não consegue lidar, não consegue criar um serviço eficiente para tirar o pessoal da rua. Então, isso é um apelo emocional e vai ter que examinar o transcurso do tempo. Uma coisa que hoje dá certo, daqui a 20 anos pode não dar. Uma profissão que existia há 40 anos atrás está extinta. A gente está passando por um processo de extinção e de atualização maciço. Uma espécie de pleistoceno do mercado. Aí existem os 4 passos da estratégia do Oceano Azul, que é um despertar visual, uma exploração visual, uma comunicação visual e uma feira de estratégia visual. Eu inverti o 3 com 4, mas é basicamente essa capacidade de você usar o visual, o marketing, a capacidade para despertar, explorar esse mercado que você visualizou e conseguir fazer uma feira, né? Tipo assim, uma exposição da estratégia que você vai conseguir fazer. E depois comunicar esse novo mercado a seus consumidores, essa nova situação. Isso é perfeitamente aplicado essa possibilidade, viu? Você expôs isso e depois você comunicou que você vai fazer isso e como você vai fazer isso. Aí a dinâmica é simples. Você vai pegar as mesmas equipes aí que vocês já se dividiram, vai usar a estratégia do Oceano Azul e vai criar um projeto, campanha para seu comitê local que seja diferente. Aí eu vou dar 15 minutos? Acho que vou dar menos, gente, 10 minutos, porque senão vai atrasar demais. Não, menos não, uns 7 minutos. É bem menor esse do que o outro, bem mais rápido. Vocês podem criar uma ideia nova, algo, ou então podem até se basear na ideia anterior e tentar aplicar nisso aí. Todos vocês entenderam? Volta no slide, explicando o Oceano Azul. Técnica em si. Gente, eu não escutei. Peraí. O que vocês querem? Voltar no slide e explicar o que vocês vão fazer? Não, era só para voltar mesmo. Voltar para qual slide? Para esse, já tá certo já. Ah, tá, perfeito. Aí eu vou começar. Sua equipe saiu, Larissa? Todo mundo se retirou? Porque se... Gente, só para dar uma reexplicada, vocês vão aplicar essa estratégia do Oceano Azul num projeto que vocês idealizarem novo, ou então no próprio projeto que vocês fizeram anteriormente. Aí, basicamente, vocês vão fazer essas fronteiras aqui. Peraí, deixa eu entrar no slide aqui que vai ficar melhor. Eu quero que vocês examinem os setores alternativos, que vocês vejam quais são os grupos estratégicos dentro deste setor. Você vai ver quem seriam as cadeias de compradores, que vocês vão ter para cadeias de pessoas que participariam do projeto.
que você vai ver seus apelos e vai questão de ofertas e de serviços complementares. Depois vocês vão ver se esse processo ele é interessante para o futuro. Aí eu vou mandar aqui no chat para vocês terem uma noção. Só um minuto. Dumbar, você quer que eu volte para onde? Desde o início, essa aqui? Oi, Larissa, qual a sua dúvida? Olha só como é que daria para vocês aplicarem. A ideia suas é a ideia do currículo. Examine os setores alternativos. Os setores alternativos são o quê? São setores curriculares. A preparação de currículo e etc. Tem algum setor alternativo a isso? Tem algo que acontece na FUNORTE relacionado a isso? Quais são os grupos estratégicos dentro desses setores que vocês podem usar? São professores, corretores de currículo, corretores de avaliadores de residência médica e etc.
Quem consumiria esse produto? Isso aí é a cadeia de consumidores, isso aí é fácil. Poderão ser médicos formados e não formados. Ou então pessoas de outra área da saúde. Como é que vocês... Tem uma oferta de produto e de serviço complementar que vocês podem fazer baseado nessas suas estratégias? Tem, porque eu até falei na explicação. Vocês podem oferecer um curso inicial com TCC e complementar com de avaliação de currículo, de melhora de currículo, de examinação de currículo, de envio de currículo para empresas. Tem apelo funcional e emocional? Funcional tem. Melhora de carreira. Carreira é essencial, é praticamente tudo na vida de uma pessoa. Questão emocional não vai ter tanto, mas funcional vocês têm. E transcurso de tempo, como é que isso vai estar no futuro? Será que isso é um bom produto? Será que esse produto é mais aceitável? Entendeu? Tipo assim, no futuro, com a mudança da tecnologia? Gente, eu vou encerrar e já iniciar a explicação de vocês, tipo assim, vocês mostrando o projeto. Vocês expliquem bem rápido para não adiar muito, que eu já vi que o pessoal já está querendo se retirar. Aí, 18h58, viu? Eu vou reconvocá-los. Gente,
Eu não sei se vocês já foram chamados em grupo, mas vocês podem ir retornando, por favor. Inclusive, se já tiver algum grupo preparado para apresentar, pode já começar a apresentação sua. Pode começar, Larissa, à vontade. Então tá, se eu tiver. Peraí, que eu só vou abaixar o som aqui do computador. Se eu estiver fugindo um pouco do propósito, você pode me interromper, enfim, pontuar aí. Mas o que a gente discutiu foi o seguinte, baseado naquilo que você falou, né? Então, examine os setores alternativos. Então, a gente colocou que seria a questão de preparação curricular, né? Melhora do currículo e tal. E aí, peraí, saiu a projeção de tela para mim dos setores, dos 6 passos. Vou voltar só um minuto. Eu fiquei com uma dúvida dentro desse explicar o conceito, Gil. Só para eu ver se as meninas a gente colocou no caminho correto. Foi até uma dúvida de outra pessoa que mandou no chat. O alternativo é um setor que diverge do padrão, não é um setor típico, é um setor de trabalho de atuação diferente. Por exemplo, da produção de carne, um setor alternativo de produção de carne seria, não sei se nem se eu posso falar, carne vegana, seria um setor típico de alimentação, alimentação normal. Um setor alternativo de setor de alimentação é alimento integral, alimento saudável e etc. Entende mais ou menos essa questão. Quando você examina setor alternativo, é para você examinar um setor que é diferente do setor padrão em que você está usando. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho empresa de celular, mas eu examino um setor alternativo, eu vou examinar um setor de software para celular, um setor de software para nave espacial. Um exemplo completamente bizarro, mas é só para vocês entenderem. Eu estou examinando um setor alternativo diferente do padrão. Entendi. A gente colocou aqui como o currículo, que seria, porque a gente está falando de um projeto de iniciação científica, né, que foi o nosso tema. Então, a gente poderia examinar a questão curricular. Estaria fugindo do tema eu colocar isso? Não, vocês só podiam especificar que vocês estariam examinando a questão curricular de um concurso público. Estariam examinando o negócio de um processo de residência para vocês melhorarem o seu curso de TCC, por exemplo. Entendi, beleza. Aí, quando fala assim, examine os grupos estratégicos dentro dos setores. Então, seriam as estratégias, né? A gente colocou os professores, avaliadores de TCC, pessoas capacitadas nessa questão de iniciação científica. Aí, quando fala cadeia de compradores, a gente pensou no público-alvo que seriam acadêmicos, ou seja, médicos em formação. Mas não impede que médicos formados também não possam consumir, por exemplo, nossos produtos. Se for, por exemplo, a gente for fazer um curso de capacitação, de iniciação científica, né? Tem muitos médicos formados que muitas vezes não têm tanta experiência nessa área. Mas seria uma coisa mais voltada para acadêmicos. Aí, quando fala sobre examine as ofertas de produtos e serviços complementares, então seria o curso para TCC nesse sentido. E se os apelos funcionais e emocionais dos compradores seria a questão da melhora curricular. A gente pensou assim, como o nosso público-alvo são acadêmicos de um modo geral, a grande maioria, não que seja uma regra, visa uma residência ou um mestrado, algo para uma pós-graduação. E uma iniciação científica complementaria a sua carreira, é algo que é válido para o currículo. Então, isso seria um apelo, como você disse, emocional, né? E examine o transcurso do tempo, por esse motivo, a gente acha que é algo que é extremamente funcional, porque vai melhorar o currículo acadêmico e visar essa pessoa
ser um dos pontos para ela conseguir alcançar a meta ou o propósito dela, que seria uma residência ou um mestrado, além de auxiliar também na atualização profissional. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um projeto de iniciação científica, está muito ligado a artigos, coisas que são novas, atuais. É diferente, por exemplo, de algo, por exemplo, um livro didático. É claro que pode estar dentro da iniciação científica livros, mas eu falo assim, é diferente de um livro didático, que é algo que foi produzido há muito tempo, que muitas vezes já sofreu uma desatualização. Então, ensinaria também o acadêmico a ser autodidata. Então, a gente acha que é algo extremamente funcional. Aí seria isso. Muito bom, Lari. Seu projeto ficou adequado realmente à metodologia do Oceano Azul. Ela é passível de algumas críticas porque ela é mais complicadinha e tem alguns autores que falam que ela é muito utópica. Realmente ela é muito utópica, não é fácil encontrar um Oceano Azul, mas ela é útil para fazer um exercício de melhora, inclusive da mentalidade e da criatividade. Aí a pergunta de Thaís, eu não entendi sua pergunta. Como assim é como se fosse o plano B? É relacionado a setores alternativos? Caso o plano A teria... tá. Basicamente é o seguinte, pode até ser, pode ser que não. Mas basicamente a estratégia do Oceano Azul é uma estratégia para te ajudar a procurar algo que ainda não foi criado. Um mercado que está pouco explorado, um oceano azul, um oceano calmo, em que você pode dar o segmento. Então, na teoria, não é como se fosse um plano B, nem como se fosse um plano A. O Oceano Azul é para te ajudar a encontrar um plano A para um mercado que ninguém explorou. A gente pode aplicar o Oceano Azul na IF criando um projeto que pouca gente explorou, entendeu? Para evitar repetição. Então, é como se você pegasse o seu projeto em questão, que não é o projeto das meninas, que é um projeto diferente, pouco explorado, e usasse ele, aplicasse ele dentro da metodologia do Oceano Azul. É um setor alternativo, setor de currículo, os grupos estratégicos, elas falaram, né, professor, pessoal de concurso e etc. Quem compraria? Aluno, que está querendo melhorar o currículo, formado, que quer conseguir emprego, em formação, que é o aluno, né, perdão, já repeti, ver se tem alguma situação de fazer um produto, um serviço complementar e comparar com a concorrência, que é essencial, porque parte do Blue Ocean na empresa é você correr de um mercado competitivo do Pacífico. E examinar também a questão de apelo funcional e emocional. É para marketing, ver, porque para você criar alguma coisa que nem como diz o Canvas, você precisa ter um segmento de mercado que queira esse produto, que queira esse benefício. É mais ou menos a mesma coisa. E examinar se a longo prazo ou a curto prazo, se o seu projeto for de curto prazo, ele não vai ficar desatualizado, entendeu? Vai perder o valor, porque daí ele deixa de estar no Oceano Azul e vai para um Oceano Vermelho, um oceano ruim para ser explorado. É basicamente isso. Aí, quem quiser agora continuar. Próximo grupo a apresentar, gente, por favor. Pode ser o 3. Posso começar? Sim. Então, nosso projeto foi o relacionando saúde mental dos alunos com a capacitação dos professores. Então, no primeiro passo, examine os setores alternativos. A gente pensou em colocar a coordenação de medicina, já que o projeto é voltado para os professores, tutores, e aí um público alternativo seria a própria coordenação, que também está convivendo com a gente direto, né? Com relação aos grupos estratégicos dentro dos setores, a gente pensou no próprio NOP, porque ele que vai dar a gente um dos maiores suportes. Com relação à cadeia de compradores, são os professores, e no caso a coordenação, que vão se interessar mais pelo projeto, as ofertas de produtos e serviços complementares, no caso vai ser palestras, mesas redondas, e assim os professores vão debatendo com psicólogos, psiquiatras e outros professores, para cada um ir tentando se identificar, buscando uma melhor vivência. Os apelos funcionais e emocionais, a gente pensou com relação aos professores, os funcionais seriam a certificação que eles receberiam,
E com relação aos emocionais, seria mesmo a melhora da relação entre professor e aluno. E já com essa parte de examinar o transcurso do tempo, a gente pensou que esse projeto, a gente poderia ter meio que um feedback dos alunos, então a gente poderia lançar algum formulário em que todos os alunos respondessem se a relação com o professor melhorou, e se a gente vê melhor, ou então vê que não melhorou, a gente continua com o projeto, e assim a gente vai saber se continua com ele sempre ou se ele não surtiu nenhum efeito. É isso. Perfeito. Maina, né? A pronúncia. Parabéns. O projeto de vocês foi bem adequado, seguiu exatamente a metodologia. Eu acho que vocês estão conseguindo entender a ideia. Eu acho que no seu ponto eu não tenho nada o que corrigir. Só destacando que o projeto de vocês, ele é um projeto, como é que eu posso explicar? Ele é um projeto que dá para ter um valor, inclusive valor de mercado, no que tange a questão dos recursos humanos que eu falei. Porque se é uma faculdade aluno feliz, ele tende a ser melhor para a própria faculdade. Infelizmente, tem muita faculdade que não vê essa realidade. Mas um aluno feliz, um aluno mentalmente saudável, gera até mais dinheiro para eles e gera mais renome, porque expande. Isso é uma questão interessante, essa questão desse feedback institucional de educação superior. Aí, o outro grupo pode dar seguimento. Gente, ninguém? Ou só ficam dois grupos para apresentar? Não tem exatamente ordem. Foi o G4 que apresentou. Não, foi o de Larissa primeiro que apresentou, que eu não sei exatamente qual é o G4. G4. G2 já apresentou, né? E o G3 também. Então falta G4 e G1. G4, alguém apresenta aí. Então, eu vou apresentar aqui de novo, gente. Eu não queria monopolizar, não, mas Lara ou Ana Luísa, vocês podem apresentar? Tá, eu vou apresentar, então. Então, gente, nós continuamos naquele mesmo projeto, né, de fazer um projeto de cuidados paliativos abordando a prática, que não é abordado na nossa formação da FUNORTE, né? Então, os setores alternativos que seriam abrangidos com o nosso projeto, peraí, deixa eu reformular. Os cuidados paliativos, eles abrangem diversas áreas da medicina, né? Então, geriatria, saúde da família, neurologia, pediatria, oncologia. E, além disso, abrange também outras áreas que lidam com pacientes em cuidados paliativos, né? Sendo ela psicologia, odontologia, enfermagem, fisioterapia, entre outras. E, por isso, os nossos setores, nós iríamos abranger todos esses setores, né? Que cuidam dessas áreas. Quando a gente foi realizar o projeto aqui, aplicar essa estratégia do Oceano Azul, nós tivemos um pouco de dúvida, porque nós não sabemos, na verdade, a diferença entre examinar os setores alternativos e examinar os grupos estratégicos dentro dos setores. Então, nós acabamos colocando a mesma resposta nas duas, como se fosse a mesma coisa. O nosso projeto abrangeria acadêmicos de medicina, de enfermagem, da psicologia, da fisioterapia, e também a gente buscaria por médicos recém-formados que tenham percebido essa necessidade de aprender mais sobre cuidados paliativos e que queiram aprofundar no assunto. E a forma de a gente agir nos aspectos funcionais e emocionais dos nossos compradores, que seriam esses acadêmicos ou os médicos recém-formados, seriam fazer com que eles entendam a tendência atual da saúde, né, voltada para os cuidados paliativos, para a ortotanásia, abordar a questão atual da distanásia no processo de morrer, entender que os cuidados paliativos demandam que o médico tenha o médico e os demais profissionais tenham uma boa formação moral, ética e humana, né?
E também a gente pode abordar a questão da qualidade de morte no país, né, no Brasil, que não é tão boa e que necessita ser melhorada. Para examinar o projeto no transcurso do tempo, vão ser realizados formulário avaliando a eficácia da aprendizagem dos participantes. Muito bom, Mirna. Só pedindo desculpa para a Natália, eu acho que é a Natália Damas, porque quando eu fui falar o nome dela, o nome de Mirna entrou na frente aqui no Meeting, eu acabei falando Mirna, sendo que foi ela que apresentou no grupo anterior. Peço mil desculpas, a apresentação das duas foi ótima, agora da Mirna. Parabéns para as duas, eu acho que não tem um ponto de situação em questão. E agora a gente, felizmente, a nossa última apresentação. Fiquem à vontade. Oi, gente, tudo bem? Então, o nosso projeto, né, foi apresentado o Amor nas Ruas, e a gente basicamente não alterou muita coisa, mas, enfim, na parte de examinar os setores alternativos, a gente, além de contar com o apoio das outras IFs, das outras faculdades, né, Unimontes e FICMOC, a gente vai contar também com o apoio de patrocínios de empresas. O Gilbert até deu essa alternativa para a gente, que é muito eficaz, né, tanto para a gente que vai auxiliar no fornecimento de materiais, esse suporte material mesmo, e vai ser benéfico também para a própria empresa, né? Com relação aos grupos estratégicos, a gente discutiu, né, que seria bom que fossem criados grupos dentro desses setores para dividir o trabalho mesmo e facilitar a execução. Então, por exemplo, a gente formaria grupos para arrecadação de materiais, um grupo, por exemplo, para entrar em contato com essas empresas, entrar em contato, por exemplo, com a prefeitura, para ver se ela poderia ajudar de alguma forma, um grupo de divulgação nas redes sociais, um grupo para executar o projeto em si, lá no dia, presencialmente mesmo, e, enfim, assim facilitaria muito o trabalho de todos. Com relação à cadeia dos compradores, vai ser exatamente essa questão, né, das empresas associadas que a gente conseguisse, ou uma empresa do ramo farmacêutico, ou então a própria prefeitura que se conseguisse nos ajudar, e também o público que pudesse ajudar, como os estudantes da área da saúde, os profissionais da saúde que pudessem estar presentes no dia. E quanto às ofertas e os produtos complementares, produtos e serviços complementares, a gente não alterou, porque a gente colocou no outro projeto, né, muito amplo, muito completo, que é a questão da estética, da nutrição, então, odontologia, psicologia, a própria educação em saúde, da medicina, enfim. Aí, quanto ao apelo funcional e emocional, também vai ser essa questão das empresas mesmo, que elas vão ter essa questão de vai nos ajudar e também vai ajudar. A própria imagem que ela passa para a sociedade vai ser uma imagem de ajuda comunitária, né? E com relação ao transcurso do tempo, a gente definiu aproximadamente 1 ano para a realização do projeto, sendo que 6 meses seria exatamente para a gente arrecadar os recursos, entrar em contato com essas empresas, entrar em contato com as faculdades, para ver o que cada um podia ajudar, e no outro semestre seria exatamente a execução do projeto. É só isso mesmo. Parabéns a Maria Eugênia, muito boa explicação. E eu acho que com isso, não tem nenhum ponto de intervenção, só reexplicando a questão de transcurso do tempo, é mais ou menos que esse salário, mas não está bem certo. O transcurso do tempo é o período em que sua estratégia, sua empresa, seu negócio, seu projeto vai funcionar. É você analisar se ele vai estar, durante esse transcurso de tempo, desatualizado, incompatível e etc. No caso seu, um período de tempo de 6 meses a 1 ano, a empatia ficar incompatível, tipo assim, só se a sociedade humana chegar num antro assim de
final, né? Tipo assim, de guerra nuclear. Aí, gente, eu só queria parabenizar a vocês que ficaram aqui. Meus parabéns, eu não estou acompanhando o Projeto Trainees esse ano, apesar de que eu fui um dos idealizadores dele, mas eu não estou acompanhando o deste ciclo. Eu fico muito feliz de ter tanto trainee assim, participando, ficando até o final de algo tão cansativo. Não era para ser tão cansativo assim, era para ser 3 palestras, acabou que a gente teve que pegar 2 dias e fundir em um, então ficou mais extenso do que o necessário. Eu espero que tenha ajudado vocês demais. Podem ter certeza que vocês ficando aqui até o final vai ter diferença para vocês, tá? Fico feliz que vocês entraram na IF, que vocês estão em processo de entrar na IF. A IF está precisando, pelo que eu estou sabendo, a situação não está muito adequada. A gente, inclusive, parte dessa intervenção vem disso. Aí abaixo tem meu e-mail, tem meu Instagram. Vocês podem mandar um aloha lá para mim no Instagram. Bem-vindo, estou torcendo muito por vocês. E amanhã tem uma que é bem mais rápida, tá? Que inclusive é importante para vocês não tomarem processo na vida. E é bem mais divertida também. Então é basicamente isso. Fico muito feliz e boa sorte para vocês. E com isso a gente encerra. Se as meninas forem dar algum recado, fiquem à vontade. Nós agradecemos a presença de todos os participantes deste ciclo de capacitação iniciado hoje. Agradecemos ao palestrante Gilbert por ministrar os temas com diligência, clareza e dinamicidade. Nós objetivamos unanimamente, nesses 2 dias, esclarecer os alicerces do gerenciamento e organização da FMCA. Enfatizamos, por fim, que amanhã continuaremos com a programação normal, portanto, iniciaremos nosso encontro às 16h, com a ministração do palestrante Gilbert novamente. Aguardamos a sua presença e desejamos a todos uma ótima noite. Isso aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só mandar lá. Beijinho.